Hoje a gente vive numa época que o ladrão, antes de assaltar, ele faz o sinal da cruz, ou ele vai lá pedir bênção pro pastor antes de sair pra assaltar. E ele dá o dízimo do dinheiro do assalto. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Eu já comecei a não me descer algumas coisas e tal. E quando eu resolvi sair da igreja, meu pai e minha mãe ficaram revoltados. Minha mãe mais ainda, né? A minha mãe era muito mais radical que o meu pai, porque embora meu pai seja pastor, meu pai é um cara muito vivido, muito estudado, veio de uma família acadêmica. Meu pai fugiu de casa com 10 anos de idade, viveu na rua, viveu na FEBEM, foi preso. Tem uma história. Então ele tem uma vivência, mesmo assim ele tem 2 faculdades, fala 5 idiomas, é autodidata. Meu pai é um cara inteligentíssimo. Então meu pai é um cara que você senta pra trocar ideia, meu irmão. Qualquer assunto você fica horas. E ele uma bagagem cultural muito grande. Aí eu falei pra ele, pai, deixa eu explicar uma coisa. Não, filho, mas você aprendeu que é o certo. Eu falei, mas é o certo pra você. Sabe o que você não entende? E quando eu saí, meus irmãos saíram tudo junto comigo. Você e a mãe escolheram essa religião. Vocês acharam a verdade. A gente não. Foi imposto pra gente. Aí eu vou te perguntar, dentro da doutrina cristã, qual é a validade de você seguir alguma coisa que você não teve a opção de escolher, que você foi obrigado a seguir? Me fala você, dentro da doutrina cristã, que validade tem pra Deus você ir pra igreja porque você é obrigado? Tem até uma frase que nós falamos que você não tem que ser cristão por medo do inferno ou por obrigação, mas sim por amor a Deus, né? Exato. Porque tem muitas pessoas que vão na igreja hoje por medo do inferno, ou por aceitação dos pais. Ou porque quer o paraíso. Ou porque quer o paraíso. E eu tô pra te falar... E Kant falava isso. Kant falava, então você não é cristão. Ou você é um bunda mole, ou você é um interesseiro. Exatamente. É isso. E eu tô pra falar que tem muitos líderes religiosos, não vou citar nomes, né? Porque minha esposa é advogada, não quero dar trabalho pra ela, e ela já teve alguns aí nesses debates. Mas eu acredito que tem muito líder religioso que é ateu. Mas a maioria. Aquele dia, você até tirou sarro da Esther, eu até fiquei bravo depois de você. Mas assim, se você parar pra pensar, é que ela não se expressou direito. Mas ela falou uma coisa que é verdade. Ela falou assim... A maioria dos pastores são ateus. A gente tá falando desses pastores que a gente vê prometendo cura, tirando dinheiro dos outros. É só você olhar o Edir Macedo, não sei quantas mil pessoas no estádio, ele mandou todo mundo jogar o óculos que ele ia curar, mas ele mesmo não tirou o óculos dele. Entendeu? Aí você vê o cúmulo da falsidade. E aí ela falou no debate, ela falou assim, ninguém mentiria segurando uma Bíblia na mão se acreditasse nela. E aí, se você parar pra pensar, de verdade, ela tem razão. Se o cara realmente fosse um cristão que acreditasse na Bíblia, ele não teria coragem de mentir, enganar os outros, tomar o dinheiro dos outros. Uma vez, um dono de uma igreja aí, ele deve ter umas 70 igrejas, o cara tá milionário. Mas milionário, anda com uns correntão de ouro, tem rádio, tem não sei o quê, o cara tal. E eu, na época, já tinha uns 30 e poucos anos, né? E ele falou assim... Cara, você é o pastor, eu preciso de um pastor, de um líder que nem você, cara. Um cara novo, bem-sucedido, fala bem, entende da Bíblia, né? Bem afeiçoado, não sei o que e tal. Hoje eu tô acabado, mas na época eu era mais bonitinho. Aí eu falei pra ele assim, mas eu sou ateu. Aí ele falou, e daí? Ele falou assim, e daí? Falou, e daí? Aí ele me ofereceu, na época, 30 mil de salário, mais 10% de tudo que entrasse de dízimo. Caramba. Que daria hoje, cara, mais de 100 pau por mês. Pra ir lá 2 vezes por semana pregar e convencer os outros. Entende? Aí eu olhei na cara dele e eu falei pra ele assim, cara, vou te falar uma coisa. Eu sou ateu, mas é nessas horas que eu quero estar errado. Porque eu posso ir pro inferno. Mas você também vai. Mas vai ter um lugar pior pra um cara que nem você. Vai ter um subsolo. Eu posso estar me ferrando, mas vou estar olhando lá e vou estar falando. Você tá se ferrando mais do que você merece, cara. Porque cara que nem você, que se aproveita da fé dos outros. E os caras não tem dó, irmão. Não tem dó. É velhinho, é deficiente, Mas você é sabe desempregado. que Os caras não estão nem aí. Uma irmão. das doutrinas pilares do cristianismo é a questão de que o homem ele nasceu pecador. Há uma ideia na sociedade, por conta do Foucault, até da frase de Mandela, né?
que o homem ele nasce bom e a sociedade corrompe. Mas pro cristianismo... John Locke foi o primeiro a falar Isso. John Locke. Perfeito. Pro cristianismo, qual que é a ideia? Nós já nascemos pecadores. Então, não só o líder tá errado, mas eu acredito que quem segue ele também tá. Porque a gente trata como vítima inocente, mas espera aí. Eu tô indo lá e eu tô dando para receber em troca. Eu estou fazendo de Deus a bolsa de valores. Eu tô fazendo barganha com Deus. Será que eu sou tão inocente assim a também? teologia da prosperidade. Então, assim, oferta e demanda. Não, tudo bem. Eu entendo você e até certo ponto eu concordo. Concordo. O cara tá meio que barganhando com Deus. Se você parar pra pensar antigamente, vamos imaginar antes da Reforma Protestante, tá? Era o seguinte, 2000 anos de Igreja Católica, 1.500 anos que seja, 2000 anos não dá tudo isso, 1.500. Todos os santos católicos vinham de família rica, fizeram voto de pobreza para poder viver o evangelho. Ou seja, qual que era a ideia da Igreja Católica? Você tem que abrir mão De tudo. dos seus bens materiais, se desprender da materialidade para servir melhor a Deus, que é o que Jesus fala no Sermão do Monte. Os humilhados serão exaltados, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A parábola do Lázaro e do rico, enfim, tudo isso. Ok. Surge, há mais ou menos 100 anos atrás, surge nos Estados Unidos, uma vez eu falei no Brasil, e o pessoal caiu matando em cima de mim. Eu quis dizer no Brasil porque ela ganhou força no Brasil. Sim. Ela surgiu nos Estados Unidos, a Teologia da Prosperidade, mas ela tanto que a maior igreja evangélica do mundo é a Assembleia de Deus. Caraca, Assembleia de Deus. É a maior igreja evangélica do mundo, tá? Tem até uma piada que Coca-Cola e Assembleia de Deus você acha em todo canto. Né? Então... Mas é que, na verdade, a Assembleia de Deus é um nome. A Virou um Assembleia de domínio Deus é um domínio público, né? Mas ele ganha dinheiro em cima ele de segue. todas essas mas enfim. Mas o que eu quis dizer com isso? Porque a gente vive hoje numa época, enquanto na Idade Média todo mundo tinha certeza que ia pro inferno, porque tinha certeza que não estava na altura de cumprir o que Deus exigia, hoje a gente vive numa época que o ladrão, antes de assaltar, ele faz o sinal da cruz, ou ele vai lá pedir bênção pro pastor antes de sair pra assaltar. E ele dá o dízimo do dinheiro do assalto. Porque Deus vai me entender. Entende? É o que o professor Carnal chama de personal God. É um Deus personalizado. Então, hoje, todo mundo vai pro céu, porque Deus, ele sabe no meu coração que, no fundo, eu sou bom. Eu matei, eu roubei ali, era um pai de família, mas é porque eu tava precisando, porque o sistema me obrigou a fazer e tal, entende? Então, o que acontece? Aí, hoje, o que a filosofia chama, a gente vive um tempo que a filosofia chama de pós-modernidade. E a pós-modernidade é o tempo da impaciência. Do imediatismo. Né? Antigamente, para você poder receber as recompensas do céu, você tinha que fazer o que antes? Morrer. Você tinha que viver. A questão do martírio. Você tinha que viver. Mas minha vida tá uma desgraça. Mas seja fiel a Deus, que depois que você morrer, vem a recompensa. Hoje, ninguém quer esperar morrer para ter recompensa. Por isso que as igrejas evangélicas, que são da teologia da prosperidade, o que é a teologia da prosperidade? Quanto mais você dá, mais Deus vai te recompensar agora em vida. Se você tá ruim de dinheiro, não é porque a economia tá ruim, não é porque você tomou más decisões, é porque Deus não tá te abençoando. Então, se você... pior ainda, é o diabo que foi na sua vida e você tem que fazer um trabalho para quebrar a amarração do diabo. E aí, você dando para Deus, o dador de bom coração vai ser 10 vezes mais recompensado. Então, é meio que uma barganha, foi o que ele falou. Então, também tem uma culpa. Só que a gente tem que pensar que a gente vive também numa sociedade de desesperados, né? Então, às vezes, você imagina o cara que tem, 5 filhos... eu vou dar um exemplo, a moça que trabalha lá em casa. É que o marido dela estava desempregado, agora ainda bem ele conseguiu um bom emprego de cuidador de um casal, e o cara, o senhor, ele é bem generoso, mas também assim, ele vive 7 dias pro casal. Mas ela tem 5 filhos, o filho mais novo autista, suporte grave. Então vira e mexe, ela tem que faltar, a gente fala, não, Lu, fica à vontade, pode ir, né, pode ir lá sossegado, tal, a gente se vira aqui e tal. E assim, aí você pega uma pessoa dessa. Beleza, vamos supor, o marido abandona. 5 filhos.
filho mais novo autista, ganha pouco, tem instrução, o desespero dessa pessoa, aí chega um pastor e fala assim, se você tiver fé e você der aqui, Deus vai te abençoar, cara, e você vai ganhar o triplo, 10 vezes mais, e não sei o quê. E os caras são bons, os caras têm treinamento pra isso, não é de alegre, não é qualquer um que vai ser pastor, tem treinamento pra ser pastor. Tanto que a maioria dessas igrejas neopentecostais, os caras, eles falam igual, se comportam igual, gesticula igual, roupa igual, tanto que a igreja que nós citamos aqui, todos os pastores ficam até meio corcunda, não por conta de uma deficiência, mas porque o líder é um pouco corcunda. Então, o jeito da mão... Pega trejeitos assustador. do líder. É assustador. É a mesma coisa do... Vamos supor que as filhas do Silvio Santos imitassem ele, mais ou menos assim. Então, assim, é assustador o que eles fazem, entendeu?